Olá, aluno interativo. Estamos aqui mais uma vez para retomar as nossas aulas sobre triângulos. Hoje, o nosso tema é pontos notáveis. Bom, a nossa aula sobre pontos notáveis em um triângulo vai começar, claro, definindo o que é uma mediatriz, tá? Porque a gente vai poder falar sobre os pontos notáveis se soubermos o que significa alguns elementos que compõem o triângulo, tá? Mediatriz de um segmento, tá? É uma reta perpendicular a este segmento que passa exatamente no seu ponto médio. Ou seja, dado um segmento qualquer, você localiza lá o ponto médio dele, traça uma reta perpendicular a esse segmento, esta é a mediatriz daquele segmento. Bom, e aí é óbvio que mediatrizes de um triângulo é exatamente as mediatrizes dos lados que compõem o triângulo. É óbvio que são três. Por que são três? Porque são três lados que compõem um triângulo. Até porque um triângulo é um polígono, tá? De três lados, ok? Bom, as mediatrizes de um triângulo, elas se interceptam em um único ponto, que nós vamos representar pela letra O, denominado de circuncentro do triângulo. Este representa exatamente o centro da circunferência circunscrita a este triângulo, certo? É bem peculiar o nome, ó. Observe, circuncentro, centro da circunferência circunscrita, tá? Então, o nome ele é bem direto ao que ele quer representar na situação, tá? Observe, dado um triângulo ABC, certo? E aí você, claro, traça a mediatriz do lado AB, traça a mediatriz do lado AC, traça a mediatriz do lado BC. E aí, o encontro dessas mediatrizes, aqui no ponto O, representa exatamente esse circuncentro. Tá? Centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Detalhe, tá? Esse ponto, ele equidista dos vértices. Ou seja, esse ponto O, tá? Tem a mesma distância para o vértice A, para o vértice B, para o vértice C. Então, dados três pontos quaisquer, qual é o ponto que possui a mesma distância desses dados três pontos? É exatamente o circuncentro deste triângulo. Bom, vamos definir mais um elemento. Tá? O nosso elemento agora é a mediana de um triângulo. Primeiro, mediana é uma seviana, tá? Que une o vértice, você pega um vértice dele, ao ponto médio do lado oposto. Localizou o vértice, localiza o lado oposto. Localizando o lado oposto, pega lá o ponto médio dele. Liga o segmento que sai do vértice a esse ponto médio, você tem o que nós chamamos de mediana, tá? Mediana é exatamente a seviana que une este vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto. Mais uma vez, se nós temos três vértices, nós vamos ter exatamente três medianas, tá? Bom, as três medianas de um triângulo interceptam-se em um único ponto que nós vamos representar pela letra G, tá? Denominado baricentro do triângulo. Este representa exatamente o centro de gravidade do triângulo. Ó, observe, dado, tá, um triângulo ABC, vamos marcar as medianas dele, né? Então, eu vou lá no lado BC, marco o ponto médio M. Vou lá no lado AB, marco o ponto médio N. Vou lá no lado AC, marco o ponto médio D. E agora, eu ligo de A para M, tem a primeira mediana. De B para D, tem a segunda mediana. De C para N, eu tenho a terceira mediana. Essas três medianas se intersectam exatamente no ponto G, que é o ponto de encontro, centro de gravidade desse triângulo. Ou seja, se você pegar esse triângulo e colocar no vácuo, sem nenhuma movimentação de vento, e colocar lá ele em cima do ponto, em cima de uma agulha,
ele não vai pender para nenhum dos lados, ele fica lá paradinho, certo? É exatamente o que esse ponto G representa no triângulo. Bom, esse ponto G tem uma propriedade a mais. Geralmente é o que nós cobramos, tá? Em relação à álgebra, né? Assim, as contas que devem ser aplicadas na situação, tá? Dado um triângulo, certo? Ó, esse ponto G, ele vai sempre dividir a mediana numa razão de 2 para 1. Ou seja, de A até G eu tenho uma razão 2, de G até M, 1. Então, AG sobre GM é 2 para 1, que é 2. Consequentemente, vou descobrir que a razão de AG para AM é 2 para 3. Porque se isso aqui é 2 para 1, então isso aqui tudinho está para 3. E esse pedaço está para 2. Então, AG para AM está 2/3. Assim também como GM para AM está para 1/3. Exatamente essas relações que eu tenho aqui. Observe, ó. AG para AM, tá? BG para BD, CG para CN. Isso é exatamente 2/3. A mesma coisa para o pedacinho menor, tá? GN para AM, GN para CN, GD para BD está para 1/3. Certo? Então, essa é a parte mais importante que você deve, né, assimilar da parte do baricentro. Tá? Já na parte do circuncentro, que nós vimos anteriormente, a parte mais importante é que você tem que lembrar que aquele ponto é equidistante dos vértices. O nosso próximo tópico é exatamente falar sobre as bissetrizes internas, tá, do triângulo. Bom, nós já definimos em uma aula anterior, né, no teorema da bissetriz interna, o que era a bissetriz de um triângulo, mas vamos relembrar. A bissetriz de um triângulo é a semirreta de origem em um dos vértices do triângulo que divide o ângulo interno em dois de mesma medida. Então, você localiza lá o vértice, passa uma semirreta que sai daquele vértice. É óbvio que essa semirreta, para ser bissetriz, tem que dividir aquele ângulo em duas partes iguais. Bom, é óbvio que o triângulo possui 3 bissetrizes internas. Tá? As 3 bissetrizes internas de um triângulo interceptam-se em um único ponto, que nós vamos representar pela letra I. E ele é denominado incentro do triângulo. Tá? Representa exatamente o centro da circunferência inscrita no triângulo. Observe, o nome também é bem peculiar, igual lá do circuncentro. Tá? Incentro. Centro da circunferência inscrita no triângulo. Bom, para localizar isso, você vem aqui no ponto A, traça a bissetriz do ponto A. Vem aqui no ponto B, traça a bissetriz do ângulo B. Vem aqui no ponto C, traça a bissetriz do ângulo C. Essas 3 bissetrizes vão se encontrar em um único ponto, ponto I. Esse ponto I é exatamente o centro da circunferência, tá, inscrita. E esse ponto aqui, ó, tá, ele é equidistante dos lados. Tá? Ok? Bom, a altura do triângulo, tá? Nós vamos ter lá, o que é que nós podemos definir como a altura de um triângulo? Bom, segmento que une o vértice de um triângulo à reta correspondente ao lado oposto e que é perpendicular a esta. Por exemplo, tá? Dado um triângulo ABC qualquer, tá? Você pega um vértice. Para eu localizar a altura desse vértice, eu vou pegar exatamente como referência a minha base oposta, ou seja, o lado oposto. E aí eu vou pegar esse ponto e traçar perpendicularmente exatamente a este lado. Tá? Vale salientar, perpendicularmente, ou seja, eu tenho que formar um ângulo de 90 graus exatamente com o plano que compõe a minha base. Tá? Claro, é óbvio que se tem 3 vértices, novamente, são 3 alturas distintas. Bom, como o triângulo possui 3 vértices, é óbvio que ele vai possuir 3 alturas. As 3 alturas de um triângulo se interceptam exatamente em um único ponto H, denominado ortocentro do triângulo. Tá? Ou seja, dado o triângulo
ABC, você vem aqui em A, traça a altura. Lembrando, a altura tem que ser sempre perpendicular ao plano que compõe a base, tá? Se ela é interna, beleza. Agora, se ela tiver a perpendicularidade estiver por fora, você faz um prolongamento, beleza? Mas tem que ser sempre perpendicular ao plano da base. Traça a altura aqui, ó, de B, traça a altura aqui de C. O encontro dessas alturas nós representamos pelo ponto H e é denominado ortocentro do meu triângulo, ok? Bom, e dessa forma, nós observamos que o triângulo ele possui 4 pontos notáveis. São eles: circuncentro, encontro das mediatrizes; baricentro, encontro das medianas; incentro, encontro das bissetrizes; e o ortocentro, encontro das alturas. Beleza? Vamos à prática. Vamos pegar um exemplozinho para praticar. Bom, na figura a seguir, G é o baricentro do meu triângulo, tá? Lembrando, baricentro, encontro das medianas. Bom, sabendo que BG, esse pedacinho aqui, ó, vale 4 e que GM, esse outro pedacinho aqui, vale 3, determine as medidas de GN e CG. Bom, vamos lá, né? Bom, no nosso exemplo, lá, nós temos o seguinte: BG vale 4, certo? E GM vale 3. E nós queremos determinar qual é o valor de GN e CG. Tá, quando nós estudamos lá a ideia do baricentro, que é o encontro das medianas, nós mostramos que essas razões aqui, tá, são verídicas. Mas se essas razões são verídicas, o que é que isso aqui está me dizendo? Que BG, que é esse pedacinho aqui, ó, está para BN, que é o todo, tá? CG está para CN, que é o todo, e isso está para 2/3. Ah, se está para 2/3, é que esse pedaço aqui está para 2, tá? Assim como esse pedaço só pode estar para 1. Por quê? Esse todo está para o 3, certo? Com isso, eu tenho a seguinte conclusão: BG sobre GN, tá? Assim como CG sobre GN está de 2 para 1. Ou seja, isso aqui está de 2 para 1. Cuidado para não confundir que a razão de proporção é a mesma coisa que a medida. Não, tá? Isso aqui é uma constante de proporção. Tá? Então, isso não quer dizer que aqui esse pedaço vale 2 e esse pedaço vale 1, não. Estar para 2, assim como esse pedaço está para 1. Bom, mas aí eu sei as seguintes informações. Bom, o que é que eu quero determinar? Eu quero determinar esse pedacinho aqui, GN. Tá? GN está aqui, ó, nessa correlação. E nessa correlação eu tenho o seguinte, ó, BG está para GN, assim como isso está para 2. Mas BG foi dado. BG é 4. Ah, então, eu posso afirmar que 4 está para GN, assim como para 2. Fica simples descobrir GN, né? GN só pode ser 2. 4 dividido para 2 dá 2. Certo? A mesma ideia eu vou utilizar para descobrir CG. Por quê? Eu sei, por essa correlação aqui, ó, que CG sobre GM está para 2 também, tá? Porque isso aqui é igual a este, que é igual a esse, que está sempre para a constante 2. Mas eu também sei que GM vale 3. Ah, então CG sobre 3 é igual a 2. Certo? Ficou fácil descobrir que CG só pode ser 6, né? Bom, e aí descobrimos que CG é 6. Por quê? CG dividido para 3, sendo 2, então CG só pode ser 6. 6 dividido para 3 é 2. Se você tem dúvida de fazer essa divisão
Assim, você pega o 3, está aqui, traz para cá multiplicando, e aí fica 3 vezes 2 dá 6. Bom, com isso, nós terminamos o nosso problema, que era descobrir GN, nós descobrimos, vale 2, e CG, descobrimos também, que vale 6. Beleza? Bom, com esse nosso exemplo, nós finalizamos a aula de hoje, que tratou sobre os pontos notáveis de um triângulo. Espero ter ajudado todos vocês. Bom, essas e outras aulas você encontrará lá no nosso site do colégio, Colégio Interativo. Até a próxima, galera. Valeu!